Agora a CWB, Agência de Notícias, apresenta o Jornal da Central TV Brasil. Fatos de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, com Mariana Leduc e Johnny Schemberg. Hoje, 8 de novembro, Dia Internacional do Urbanismo. Somos a agência CWB de Notícias. Agora, prestação de serviço, cidadania, entrevistas, comentários, futebol e sempre notícia verdade. Somos independentes. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A recuperação de áreas degradadas a curto prazo se valem do uso de tecnologias visando a pronta recuperação da área. Normalmente, envolvem o uso de corretivos da acidez para combater os efeitos do alumínio e fornecer cálcio e magnésio às plantas, utilização de leguminosas como fonte de nitrogênio e matéria orgânica, adubação química para a recomposição dos teores de fósforo e potássio do solo. A recuperação visa elevar a saturação de bases e valores mínimos que devem ser definidos em função do tipo de solo e da cultura. A longo ou a curto prazo, cuide bem da sua plantação com as dicas do No Ar da Tortuga. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Bons amigos, vou expor aqui uma situação difícil para o futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Considerando a futura formação do Congresso Nacional, que elegeu neste ano 513 deputados federais, sendo 294 reeleitos, 17 ex-deputados eleitos e 207 para primeiro mandato, e também 27 senadores, todas as análises apontam como o primeiro desafio do futuro governo do PT a governabilidade. Isso é a capacidade de diálogo com o parlamento brasileiro. Considerando apenas os atuais aliados PT, PV, PCdoB, PDT, PSB, PSOL, Rede e Solidariedade, o futuro presidente terá o apoio de 122 parlamentares, pouco menos da metade necessária para o quê? Para atingir a maioria simples, 257 deputados. Quórum exigido, por exemplo, para aprovar projetos de lei. As emendas constitucionais exigem 308 votos em 2 turnos. No Senado Federal, portanto, a renovação de 1/3 dos parlamentares também trouxe uma formação que traz o seguinte: desafios ao governo petista. Isso porque a bancada de partidos que apoiam Lula soma 16 senadores, enquanto as principais matérias a serem aprovadas exigem no mínimo 41 votos favoráveis, o que também obriga o futuro governo a construir alianças na casa. Já o Partido Liberal, PL, de Bolsonaro, por exemplo, terá sozinho 13 senadores contra 9 do PT. Então, o governo de Lula deve se questionar como costurar futuras alianças. Considerando a nova dinâmica de relação entre legislativo e o executivo e a relação entre os poderes no nosso Brasil. Também preciso informar com muita propriedade que dentro da política brasileira todos têm o seu preço. Aí mudar de posição sempre é muito, mas é muito mais fácil. O Jornal da Central Brasil TV volta já.
Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Precisão na informação. A União pagou 725,64 milhões de dívidas atrasadas de estados no mês de outubro, segundo o relatório de garantias honradas pela União em operação de crédito de recuperação de contragarantias. Isso foi divulgado em Brasília pelo Tesouro Nacional. Do total, 424,58 milhões são débitos não quitados pelos estados do Rio de Janeiro, 78,63 milhões de Goiás, 58,54 milhões de Alagoas, 57,3 milhões do Rio Grande do Sul, 50,85 milhões do Maranhão, 46,41 milhões do Piauí e 9,29 milhões do Rio Grande do Norte. O Paraná reduziu mais uma vez o tempo médio para abertura de empresas, colaborando com um bom ambiente de investimento do setor privado. Em outubro de 2022, foram necessários, em média, apenas 14 horas para a criação de um empreendimento no Estado. É o menor tempo da história. O relatório, com base no REDICIM, do governo federal, foi divulgado pela Junta Comercial do Paraná. Com esse tempo, o Estado do Paraná foi o terceiro mais rápido do país, atrás apenas de Sergipe, com 10 horas, e Espírito Santo, com 11 horas. A média nacional para a abertura de empresas está em 1 dia e 13 horas, quase 24 horas acima do Paraná. A grande inflação causa uma crise de dívida em desenvolvimento e problemas de custo de vida. E isso representa as maiores ameaças aos negócios dos países, sabe de onde? Do G20. Isso nos próximos 2 anos. Esses dados foram mostrados pelo Fórum Econômico Mundial. A inflação subiu para níveis não vistos em várias décadas, levando 1/3 dos países do G20 a identificar o aumento dos preços como sua principal preocupação. É o que mostra a pesquisa executiva de opinião realizada pelo Centro para a Nova Economia e a Sociedade no Fórum Econômico Mundial. Todos estão preocupados com o aumento da inflação, principalmente no G20. O valor bruto da produção agropecuária do Paraná atingiu em 2021 o maior patamar de sua história, totalizando 180,6 bilhões de reais, com um avanço médio de 5% ao ano desde 2012. O crescimento da produção agropecuária paranaense deu um salto ainda maior entre 2018 e 2021, durante a gestão de Carlos Massa Ratinho Júnior, chegando a um crescimento médio de 9% no período. Em valores nominais, que desconsideram os índices de inflação, a taxa média de avanço foi de 26% ao ano. Os dados foram divulgados na última semana pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, e leva em conta a produção agrícola, pecuária e florestal do Estado do Paraná. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Aqui
Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. A CWB Agência de Notícias apresenta o Espaço Tecnologia e Sustentabilidade. Olá, meu nome é Ricardo Blaut, diretor da NGLED Engenharia, novamente aqui na Central TV Notícias, no Espaço Tecnologia e Sustentabilidade. Conforme eu havia falado no programa anterior, o Brasil é campeão mundial na área de raios, na incidência de descargas atmosféricas, e morrem em média 120 pessoas por ano no nosso país. Então o raio tem causado muitos estragos, não só a questão de mortes, mas também estragos financeiros, queimas de equipamentos, estruturas físicas danificadas, além de, claro, paradas de serviços. Então pense que de repente um raio pode interromper uma operação muito importante, ou é num hospital, ou numa indústria, ou ainda pode cair na sua casa também. Então existem 3 tipos de para-raios que podem ser utilizados hoje. O primeiro deles é o Franklin tradicional, que é aquela estrelinha que fica no topo do prédio. Essa estrelinha tem por finalidade absorver o raio e dissipá-lo, então, por meio de cabos que vão até a terra, e hastes lá na terra, dissipar o raio. O segundo método é o método de gaiolas, então não necessariamente você precisa ter o para-raio Franklin, mas você precisa ter uma malha em cima da sua edificação, da sua residência, da sua indústria, o comércio, do seu prédio, e o raio pode incidir em qualquer lugar dessas malhas. Mas existe um terceiro elemento mais sofisticado, que chama-se para-raios com dispositivo de ionização, chamados de PDIs. Esses para-raios, em vez de fazer um cone de proteção, eles fazem um círculo de proteção, podendo chegar a 200 metros de diâmetro, protegendo não só a área que está abaixo dele, mas também descargas laterais e áreas abertas. Então existe sim proteção para áreas abertas. Claro que a gente nunca recomendaria alguém ficar numa tempestade, numa área aberta, com qualquer tipo de proteção. Sempre existem falhas nos sistemas, mas esse tipo de para-raio, chamado PDI, te dá uma segurança muito maior do que um sistema de malhas ou um sistema Franklin para áreas abertas. Ele é utilizado em shows, em eventos, parques, e isso já se provou funcional. Nós temos vídeos, nós temos relatos, nós temos depoimentos que esse sistema de para-raios protege, sim, as pessoas e estabelecimentos. Então esse sistema mais sofisticado, ele simplifica todo o processo da instalação de para-raios dentro da sua empresa e garante uma proteção muito maior. Conte com a gente para os seus projetos. Um grande abraço. Uma pesquisa desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz avalia se as escolas privadas do país promovem alimentação saudável nas cantinas. Resultados preliminares sugerem que em municípios com uma legislação específica sobre o assunto, a venda de produtos como frutas frescas e suco natural tende a ser maior, enquanto com a comercialização de chocolates, refrigerantes e salgadinhos, com a participação de várias instituições públicas, como a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, o estudo Comercialização de Alimentos e Bebidas em Cidades Brasileiras teve início em maio e passou a visitar cantinas em junho deste ano. Os colégios da Polícia Militar do Paraná tiveram importante papel na conquista do primeiro lugar do IDEB, pela Rede Estadual do Ensino do Paraná no ensino médio. A unidade de Cornélio Procópio, inaugurada há 3 anos, e a de Londrina ficaram nas 2 primeiras posições do ranking geral, com índices de 6,7 e 6,3, respectivamente. A média do estado, melhor entre as redes estaduais do país, foi de 4,6. É um orgulho para a instituição que busca sempre a melhor performance dos nossos estudantes, para que possamos com êxito alcançar uma educação pública de qualidade,
baseada em princípios da filosofia militar como forma supletiva de ensino, comemorou o diretor pedagógico do 3º CPM de Cornélio Procópio, Plínio da Silva Andrade. A temporada de cruzeiros, que irá até maio de 2023, será a maior da última década. De acordo com a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, a expectativa é de que 48 mil empregos sejam criados no país, gerando impacto econômico de 3,8 bilhões. Na última temporada, referente a 2021 e 2022, o setor injetou 1,4 bilhões na economia brasileira, cerca de 154% a menos do que o previsto para este ano. Mais de 22,2 mil postos de trabalho foram gerados na época. Além disso, houve ampliação na quantidade de leitos ofertados, com a incorporação de mais um navio na temporada brasileira. Agora serão 780 mil, um número 47 maior, na comparação com os 530 mil ofertados em 2019 e 2020. Pesquisadores italianos deram um grande e importante passo para a cura do câncer de mama, que abre esperança para mulheres na pré-menopausa. A pesquisa ROB, como foi batizada, descobriu uma forma de curar a doença sem risco de reincidência. Os resultados foram apresentados no Congresso em Roma e confirmaram a eficácia da terapia com uma mistura de 2 medicamentos, letrozol e ácido zoledrônico. Os dados mostram que com eles houve uma diminuição no risco de retorno da doença em mulheres jovens submetidas à cirurgia de câncer de mama. A pesquisa, conduzida pelo Pascale Cancer Institute em Nápoles, levou 8 anos. O Produto Interno Bruto paranaense cresceu 2,94% no segundo trimestre de 2022, em relação ao trimestre imediatamente anterior. Essa expansão é reflexo do desempenho de todos os segmentos: indústria, 5,64%, agropecuária, 6,42% e serviços, 0,57%. Segundo o relatório divulgado pelo Instituto Paranense de Desenvolvimento Econômico e Social. O PIB representa o conjunto de riquezas produzidas dentro de um determinado local. O PIB do Paraná, no segundo trimestre de 2022, totalizou 164,04 bilhões, sendo 139.050 bilhões referentes ao valor adicionado a preços básicos e 24,54 bilhões de impostos. Os dados mostram que o Estado está acima do índice pré-pandemia, primeiro trimestre de 2020, uma recuperação de 2,32% na economia. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Precisão na informação. A Secretaria Municipal de Educação divulga no próximo dia 18 desse novembro o resultado do cadastramento escolar para novas crianças do pré e estudantes do primeiro ano do ensino fundamental.
Para o ano letivo de 2023, esse cadastramento terminou no último dia 26 de outubro. As famílias cadastradas receberão o resultado por e-mail, com a indicação de unidade educacional onde há vagas disponíveis. Esse cadastramento é necessário apenas para novos estudantes, para que seja feita a organização da estrutura e também o desenvolvimento das turmas para o próximo ano letivo. As matrículas deverão ser feitas no período de 21 de novembro a 2 de dezembro deste 2022, diretamente nas unidades de educação. O governo do Paraná, por meio da Secretaria Estadual da Saúde, antecipou em uma semana o pagamento de 27,8 milhões de reais para 41 prestadoras de serviços do Estado. Os recursos são direcionados aos hospitais filantrópicos do Estado do Paraná e se referem aos resultados obtidos de acordo com as metas estabelecidas nos convênios de contratação. Uma das prioridades nessa gestão é a parceria com os prestadores, especialmente no contexto de um cenário pós-pandêmico. Seguimos dando continuidade ao nosso compromisso com a filantropia, que sempre garantiu um valioso serviço à área de saúde do Estado, destacou o secretário Beto Preto, que assinou a autorização para o pagamento e enfatizou que a rede filantrópica de hospitais tem um papel fundamental na expansão do atendimento aos paranaenses. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, abriu a cúpula de chefes de Estado, presente a COP27, fazendo um apelo para que Estados Unidos e China se unam para liderar um acordo climático entre economias desenvolvidas e emergentes. Guterres disse também que é dever dos rivais geopolíticos combater as mudanças climáticas para formar o que ele descreveu como um pacto climático solidário. As duas maiores economias têm uma responsabilidade particular para transformar o pacto em realidade. Essa é a única esperança para alcançar as metas climáticas. A humanidade tem uma escolha: cooperar ou perecer, afirmou Guterres. O projeto Poliniza Paraná, desenvolvido pela Secretaria Estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, está entre os 3 principais classificados do 9º Prêmio 3P do Programa Agência Ambiental na Administração Pública. Isso é uma ação do Ministério do Meio Ambiente. A solenidade de anúncio da conquista do projeto paranaense, no 1º, 2º e 3º lugar, será em Brasília até o final do ano. O Poliniza Paraná foi selecionado entre outros 15 projetos que estavam disputando a vaga de finalistas em 5 categorias. E ele entrou na categoria Uso-Manejo Sustentável dos Recursos Naturais. O projeto foi lançado em janeiro deste ano com o objetivo de promover a conservação da biodiversidade por meio do importante papel da polinização das abelhas nativas sem ferrão. O preço do carbono precisa atingir uma média de pelo menos $75 a tonelada, globalmente até o final da década, para que as metas climáticas globais sejam bem-sucedidas. A afirmação é da chefe do Fundo Monetário Internacional, a agência de notícias Reuters, destacando, diante das negociações climáticas da COP27 na cidade costeira egípcia de Sharm el-Sheikh, a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Cristiana Georgieva, disse que o ritmo das mudanças na economia real
ainda é muito lento. Uma análise recente do grupo aliado ao Banco Mundial sugere que a soma total dos compromissos nacionais globais sobre a redução da emissão prejudiciais ao clima os faria cair apenas 11% até meados deste século. Depois do intervalo, tem o futebol, a alegria do povo. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. Agora o futebol, alegria do povo, com Zé Domingos e Birubiru. Alô, Johnny, um abraço, bom dia Zé Domingos. Bom dia, Biro, bom dia a todos. Mais uma vez o Filipão disse que não dá para esperar muita coisa do Atlético. Ele disse que perfeitamente normal a derrota para o Inter, como o Atlético poderia ter vencido. É isso mesmo, Zé? Para ele, para o Filipão. Será que o torcedor do Atlético está satisfeito? O Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, nestas últimas 10, 11 rodadas, ganhou 2 jogos. 2 jogos apenas. Ganhou o jogo do Coritiba com dificuldades por 1-0 e ganhou do Goiás também com dificuldades por 3-2. O time não vem convencendo, o time não vem jogando bem. Reclamam alguns torcedores de erros nas escalações, de erros nas alterações, do comportamento muito defensivo da equipe. E observem, o Atlético Paranaense tem a seu favor esse detalhe de rodadas e mais rodadas estar na 6ª posição em função de outros não estarem desenvolvendo também o almejado. Mas agora, nesta reta de chegada, o Atlético pode até perder a condição de se classificar diretamente para a Libertadores da América. Corre o risco de ir para a pré-Libertadores. Por quê? Por esta sequência de resultados improdutivos. O Atlético também tem que repensar seriamente em relação ao seu departamento de futebol. E o Curitiba, é um toque rápido com relação à possibilidade da Sul-Americana. Isso está deixando o torcedor bem à vontade. É verdade, o Curitiba de uma hora para outra, com 2 resultados positivos, alça esta possibilidade de chegar à Sul-Americana. Mas é importante salientar que os curitibanos não podem ficar tão exultantes assim. Tem que começar já a pensar seriamente com relação ao ano que vem. Este elenco do Coritiba é fraco. Muitos precisam ser dispensados. E o Coritiba precisa reavaliar tudo e montar um elenco a nível de primeira divisão. Senão, ano que vem, novamente ficará nesta situação complicada como viveu neste Campeonato Brasileiro. Bem rapidinho. O Osiris está sempre com o grupo ao lado do presidente Juarez. Mas ontem na foto tava todo mundo. Curitiba se mantém, tava todo mundo, Zé. Tem gente que aparecia demais que os outros, hein? Mas é sempre assim, Biro. Isso não é novidade no futebol, isso não é novidade na vida. O político perde a eleição, todo mundo desaparece, ele ganha a eleição, tem um batalhão ao seu lado, aplaudindo, fazendo questão, como dizem os papagaios de coleira, não é? Fazendo questão de estar ao lado para aparecer nas fotografias. Isto é normal. Agora, o Coritiba, você falou, Coritiba, repito, tem que repensar o futebol em todos os sentidos. Em dirigentes, em comissão técnica, em jogadores. Repensar
com muita seriedade e com muito cuidado sobre o futebol. Valeu, Johnny. Um abraço, Zé. Outra você, Bira, um abraço a todos e até a outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Até lá. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.